Olá para você que acompanha a Gazeta do Povo, seja pelo nosso site, pelo aplicativo, pelas redes sociais ou então no nosso canal no YouTube. Seja muito bem-vindo, começa agora mais um Sem Rodeios, o seu programa diário de jornalismo independente. No início, faço aquele pedido, se você tá no YouTube, não esquece de deixar aquele like ali, a mãozinha, a curtida, que isso nos ajuda muito, melhora o alcance do programa. Você também pode compartilhar o link com seus amigos e familiares, avisar, que a gente já tá no ar, que já começou o Sem Rodeios. E participe ali pelo nosso chat do YouTube, deixa sua mensagem que a gente vai acompanhando ali os recadinhos de vocês. Te convido também a se tornar assinante da Gazeta do Povo, porque agora a gente tem uma promoção com 70% de desconto para você liberar acesso aí a todos os conteúdos do nosso site, o gazetadopovo.com.br. Então aproveita e acessa o link que está na descrição do vídeo aqui no YouTube, que é o gazetadopovo.com.br/oferta. Tem também QR Code na tela para você apontar a câmera do seu celular e garantir essa super oferta aí de R$ 8,25 por mês durante um ano. Então é um descontão aí, aproveita essa chance e não deixa de se tornar assinante da Gazeta do Povo. Hoje a gente vai falar sobre o plano de golpe. A STF torna réus mais 10. Prerrogativas aciona a PGR contra Bia Kicis por críticas amorais. E Jorge Messias diz que CPMI do INSS pode atrasar o ressarcimento de aposentados. Tudo isso e muito mais ao vivo até às 15h. A gente bate esse papo e ouve a opinião dos comentaristas da Gazeta do Povo. Vamos começar então com Marcília hoje. Seja bem-vindo, Marcília. Temos também Jorge Serrão, mais tarde é para chegar o Guilherme Fiuza, mas vamos começar aqui com Marcília hoje. Bem-vindo, Marcília. Vou falar que teve surpresa aí nesse julgamento, hein, Marcília? Diferentemente do que dissemos ontem, então duas denúncias não foram aceitas pelo STF, E dos 12 que estavam sendo julgados ontem, 10 se tornaram réus pelo suposto plano de golpe de Estado. Pois é, boa tarde, Rossana. Boa tarde, Serrão. Boa tarde a toda a audiência. Tivemos vamos dizer assim, um gol contra, Teve ali um gol contra, mas perdeu-se de 4-1, sabe? É um do 7-1, Eu realmente, ontem inclusive comentei aqui, achei que eles não iam ter nenhum tipo de pudor em botar todo mundo réu e acabou. Até mencionei que essa questão do fatiamento dos julgamentos não ia ser utilizado agora no recebimento da denúncia, apenas isso seria utilizado adiante, quando da estipulação das penas, eles provavelmente iam usar isso para, aí sim, dividir as penas. Não vão dar para botar todo mundo com a mesma pena, porque muita gente ali, sobretudo no núcleo 1, vai pegar a pena máxima. Se nada absurdo, muito absurdo, não passar o dia inteiro sendo dito na mídia. Como, por exemplo, o Felipe Martins, Vamos dizer que isso é uma questão e tanto. O que o Felipe Martins está fazendo nesse processo ainda? Está cada vez mais óbvio, Esse depoimento deixou claro, ontem inclusive também falamos disso, que o Freire Gomes disse no depoimento à Polícia Federal que o Felipe Martins possivelmente estaria ali na reunião, possivelmente não sabe. Quem diz possivelmente algo, fica em dúvida. E dúvida no direito penal significa não condenar. Se eu estou em dúvida se aquela pessoa foi ou não foi criminosa, aquela pessoa não é criminosa. Ponto. É assim que se resolve direito penal. Você precisa ter certeza. Se não tem certeza, a pessoa é inocente. Então, possivelmente foi dito isso na Polícia Federal. Depois, no julgamento, ele disse que não conhecia. O que está fazendo lá? Então, se o STF não tiver nenhum constrangimento tão grande quanto o do Felipe Martins, e tiver coragem para assumir que essas pessoas não deveriam estar ali, provavelmente as condenações aí virão brutas para esses núcleos mais próximos do Bolsonaro. Mas realmente, ontem eu, como mencionei, eu acreditei que eles não iam ter pudor nenhum, iam botar todo mundo, todas as denúncias para frente. Eu acho que eles tiveram algum pudor, Então pegaram 2 e afastaram, rejeitaram a denúncia, e com isso, Rossana e caro Serrão, o que o STF faz? Ele dá uma aparência de normalidade. Por quê? Porque qual é a grande acusação que está sendo feita ao STF? Uma das, são diversas, mas qual é a grande acusação nesse último momento dos julgamentos? De que o STF, sobretudo o ministro Moraes, estão agindo como acusadores e não como juízes. Esse caso do Freire Gomes é um bom exemplo disso.
né? Então, tortura-se a pessoa até ela dizer a verdade que eu quero ouvir. Bom, isso nem acusador faz isso, a não ser um acusador da Inquisição, ou um acusador da China, ou da Coreia do Norte. Mas tudo bem. Juiz, essa pessoa que age assim não é. E isso é algo que o STF está ouvindo todo dia. Os ministros estão agindo como acusadores, mesmo quem é de esquerda, mesmo quem acredita que houve um golpe, tem dito isso. O Moraes está exagerando e etc. Então, quando eles rejeitam duas denúncias, o que eles estão dizendo para as pessoas é: olha só, eu estou indo contra a denúncia da PGR. Então a PGR é que é o acusador e eu não estou aceitando tudo de bom grado, eu não estou simplesmente chancelando, carimbando essa denúncia. Eu estou refletindo sobre a denúncia e fazendo as minhas escolhas como juiz. É puro teatro, sinceramente, para mim é puro teatro. As razões que fizeram os ministros rejeitarem essas duas denúncias são razões que poderiam ser aplicadas a todos os demais e todas as demais denúncias serem rejeitadas. Se alguém ali merece ser condenado, não é por conta das denúncias feitas pela PGR. Essa peça da PGR é inepta, essa peça da PGR é completamente incompetente do ponto de vista jurídico para condenar juridicamente, não politicamente, politicamente tudo vale, juridicamente alguém. Fizeram teatro para mostrar que eles são juízes. Alguém acredita? Eu não. Bom, vamos ouvir agora Jorge Serrão. Seja bem-vindo, Serrão. O fato é que dos 37 denunciados, né, pela PGR, 35 se tornaram réus e a gente já sabe que para esses 35 o destino é praticamente certo, né, Serrão? Com certeza. E o mais curioso é que no julgamento de ontem, saudações meus amigos, meus amados haters e meu povo da Gazeta do Povo, foi a manifestação consensual dos ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal de que houve uma quebra da hierarquia militar e que essa turma do Núcleo 3, eles sim foram incentivados pelo Jair Bolsonaro e se moveram no sentido de tentar convencer os seus comandantes a que aderissem a uma espécie de golpe, que é o que eles estão chamando aí a possibilidade de uma intervenção militar direta no Tribunal Superior Eleitoral, que não está escrita em lugar nenhum. Isso que o Marcília explicou muito bem é o detalhe grave dessa história toda. Cadê a prova concreta de que houve, sim, uma tentativa de golpe de Estado para a tomada do poder? Você escrever coisa em papel, você falar o que quiser em conversa de bebedeira de militar, e você achar que isso pode ser denominado tentativa de golpe, não pode. Mas criou-se o consenso supremo de que tem uma tentativa de golpe e que ela tem que ser punida e que ela vai render condenação e que Bolsonaro foi o chefe dessa organização criminosa e que ele vai ser condenado à prisão e que ele vai ficar inelegível, que é a cereja do bolo. A história toda essa história quer atingir Jair Bolsonaro, mas também ela tem uma intenção subliminar. Ela também quer impedir qualquer possibilidade de reação da parte do setor militar. Antigamente, os militares tinham protagonismo político. Na história do Brasil, sempre tiveram protagonismo político. Há muito tempo que eles não têm mais esse protagonismo político. E no governo Bolsonaro, eles tiveram a chance de participar do governo. E a participação deles no governo não implicou em nenhum atentado contra a ordem democrática. Isso tem que ficar bem claro. A todo instante, em nenhum momento, nenhum oficial general programou ou especulou sobre qualquer tipo de golpe. E se algum maluco especulou por conta dele. Não contou com o apoio da maioria militar. Não havia clima para a virada de mesa, não havia condição para a virada de mesa e não havia vontade para a virada de mesa e, pior, não era para ter virada de mesa nenhuma, porque essa lição os militares já aprenderam. Então, veja, essa história toda, ela está sendo, na verdade, um capítulo de vingança. E uma vingança que tem o aspecto interessante. Primeiro, detona Bolsonaro, a cereja do bolo, e segundo,
impede que Bolsonaro tenha qualquer possibilidade de articulação militar para ter uma atuação política. É isso, o jogo é esse. Agora, esse revanchismo contra os militares é um antiguíssimo projeto da esquerda tupiniquim. Desde que a nova república foi implementada, com o inteligente golpe que permitiu que José Sarney assumisse a presidência da República com a vacância, com a doença e morte de Tancredo Neves, desde aquele momento, a esquerda brasileira sonha em dar o seu golpe no militar. E agora o que nós estamos vendo no 8 de janeiro é o golpe da esquerda no militar, com todo o respaldo de parte do Ministério Público Federal, que também queria isso, e hoje com a complacência absoluta dos ministros do Supremo Tribunal Federal, absolutamente identificados com a ideologia de esquerda antimilitarista no Brasil. Tanto que isso é verdade que os ministros do Supremo fizeram um grande teste. Por que vocês acham que o ministro Alexandre de Moraes, durante muito tempo, frequentou o quartel-general do Exército para fazer academia? Academia, ginástica, malhar ferro. Não tinha nenhuma outra academia em Brasília, não tinha nenhum outro lugar para fazer ginástica, o ministro Alexandre de Moraes? Não, ele foi lá para testar, para ver, a verificar exatamente se Jair Bolsonaro tinha realmente o apoio que poderia ter na área militar. E, durante seus exercícios, conversas, observações, o ministro Alexandre percebeu que Bolsonaro não tinha força nenhuma na área militar. Nenhuma. Portanto, a história do golpe é absolutamente inverossímil. Mas um ou outro podia oferecer alguma reação, uma força militar é sempre uma ameaça, então o ministro, estrategicamente, optou por vamos eliminar o mal pela raiz. E aí, o 8 de janeiro foi a grande oportunidade. Vamos dar o golpe nos militares e eles vão ficar dentro do modelito melancia, que é um modelito que não faz mal a ninguém, que não quer se meter em nada, quer só receber bonitinho o seu contra-cheque no final do mês, bater continência e puxar o saco dando medalhinha para um ou para outro e seguir em frente, pintando meio fio, plantando árvore, contando historinha e não cuidando do que deveria cuidar, que deveria ser o papel das Forças Armadas. Mas agora vamos ver. Agora está aí o almirante americano, está no Brasil, o comandante das Forças do Sul, almirante Horney, para dizer que os militares brasileiros estão sendo avisados que haverá um combate norte-americano ao narconegócio. Se os militares brasileiros forem colaborar, parabéns para eles. Se não forem colaborar, azar das melancias. É isso. Machado de Assis, certa vez, num de seus livros, o morto-vivo lançou aquela expressão: ao vencedor, as batatas. Nós agora lançamos a expressão: aos derrotados, as melancias. Marcília, agora vamos falar disso que o Serrão falou, sobre essa questão da hierarquia militar ali que foi criticada no julgamento ontem. Quer dizer, isso já demonstra certo juízo de valor ali nessa análise prévia, né? Quer dizer, mal começou o processo e os juízes já têm uma opinião formada sobre a atitude daqueles que eles estão condenando? Não posso dizer essa palavra, né? Mas teoricamente é o que vai acontecer, né? Eles estão condenados, né? Não estão nem condenando. Esse é um processo que se faz de trás, esse julgamento ele é feito de trás para frente, né, Rosana? Tudo aquilo. Aliás, antes de qualquer coisa, deixa eu deixar um registro, que tem até um bolinho aqui na minha mesa que me deixaram, que hoje é aniversário da minha enteada, Cecília, que faz 14 anos. Então, eu registro aqui os meus parabéns a ela e que ela seja muito feliz. Espero que nós possamos deixar um Brasil muito, deixar muito para frente, né? Mas deixar um Brasil melhor do que o que a gente está vivendo hoje. Porque o Brasil que a gente está vivendo hoje, eu acho que ninguém merece. Ninguém merece. Nem os ministros.
merecem viver esse país que está sendo construído. Esse julgamento, Rosana, está sendo construído de trás para frente. Tudo que a gente pode odiar num processo judicial é isso. A pior coisa do mundo é um juiz que parte da condenação para a justificativa da condenação e para o início de todo o processo. É o contrário que acontece. Vem todo o processo, você abre mão de julgar aquilo, você ouve, você reflete e depois você julga com isenção e aí, se o caso, condena ou não. Aqui é o contrário. Você tem uma condenação feita, posta e decidida. E aí você vai construindo de trás para frente os caminhos para justificar a condenação. Então é claro que os ministros precisam fazer juízo de valor, Rosana. Eles precisam. E por que eles precisam fazer juízo de valor? Porque eles estão empenhados em condenar. Eles não estão empenhados em julgar. Quando a gente está empenhado em condenar alguém, quando a gente já tirou nossa conclusão sobre os fatos, não tem conversa. O juízo de valor já está feito. Então eles só estão externando o que está feito. E eles, claro, como estão muito visíveis, são pegos ali meio no contrapé, às vezes escapa. É o tal do ato falho. Então eles vão lá e fazem o juízo de valor, escapa, mas está feito. Não é que eles fizeram o juízo de valor. Está tudo feito. O que eles fizeram foi externar. Esse é o detalhe. Então eles externaram o juízo de valor, não é que fizeram. Isso, o juízo de valor está feito. E a prova disso foi quando o ministro Moraes, sobretudo no início, quando houve o primeiro recebimento, o recebimento da denúncia do Núcleo 1, e que ele mostrou, lembra aquele videozinho? Um videozinho com música de fundo, dizendo, olha, vocês aqui que dizem que só tinha velhinha, olha aqui, enfim, não era bem assim. Quer dizer, uma coisa completamente absurda, de você já fazer juízo de valor sobre todo mundo. Essa questão da hierarquia é interessante, porque não apenas esse é um ponto que eles avançam e que demonstram que já julgaram o caso, como também, se a gente olhar aqui pelo outro lado, eu me lembro muito da própria delação do Cid, e o Cid falou uma coisa que tem a ver com a hierarquia também, e com a forma como os militares agem, e que é interessante para a gente analisar esse caso. O Cid, num dos vídeos da sua delação, que é uma delação não espontânea e coagida, mas ainda assim nos serve para algumas reflexões, e o Cid dizia assim, olha, pela teoria da compartimentação, que é como funciona a inteligência militar, eu sabia de apenas parte do que estava acontecendo. Aliás, isso serve também para o Felipe Martins, porque se o Freire Gomes não sabe, não conhecia o Felipe Martins, se o Freire Gomes, lá no depoimento na Polícia Federal, diz que possivelmente ele estaria, sabe quem sobra para justificar qualquer coisa a respeito do Felipe Martins? A delação do Mauro Cid. E o Mauro Cid disse que ouviu dizer. E por que ele ouviu dizer? Porque o Mauro Cid disse nessa delação que por essa teoria da compartimentação, o militar ele sabia apenas de parte. Por isso que é compartimentação. Compartimentam-se os blocos. Você vai fazer isso e você não sabe qual é o próximo passo. E nem qual foi o passo anterior. Então, meu caro, isso não é para golpe de Estado, isso é para o funcionamento da inteligência militar, para a proteção do Estado, inclusive. Então, se você tem uma tarefa, você é um militar, você vai fazer a tarefa A, e depois você vai entregar essa tarefa A para alguém que vai fazer a tarefa B, e você não sabe qual é essa tarefa B. Então, quando você faz algo, você não sabe qual é a finalidade do porquê que aquilo que você está fazendo vai ser utilizado. Como é que uma pessoa dessa, que faz algo e não sabe para que vai utilizado, pode testemunhar a existência de um golpe que aconteceria só lá na frente em tese? É óbvio, portanto, que nem o Cid e nenhum outro desses militares, sobretudo os militares que não estavam dentro do governo, eles são incapazes de contar o que realmente, de onde as coisas vieram e para onde elas foram, ou iriam. Né? E esse é um ponto importante. Então a gente está falando aqui de hierarquia, eu acho que esse é um ponto nevrálgico também, pelo funcionamento da inteligência militar, não apenas a hierarquia é uma questão, como essa questão da compartimentação. O que acontece é que para a PGR isso pouco importa, porque a PGR pega as partes do quebra-cabeça
e força a barra. Eu me lembro quando era criança, eu não tinha a menor paciência, ainda não tenho, com Lego, quebra-cabeças, aqueles negócios que te ganha, e a peça não juntava, eu arrancava um pedaço da peça e colava ali, inventava uma paisagem nova. Se a peça não colava, eu forçava para colar. E é isso que está acontecendo aqui. A PGR, como as narrativas não colam, eles inventam em cima da narrativa e construíram uma história que tem muito mais a ver com um roteiro de cinema do que com uma peça jurídica. Agora, Serrão, vamos falar sobre o grupo Prerrogativas, né, que é formado por advogados aí, alinhados ao presidente Lula, que pediu à PGR que abra uma investigação contra a deputada federal Bia Kicis por críticas ao ministro Alexandre de Moraes. Quer dizer, não precisa nem o Moraes ir atrás das pessoas que o criticam, né? Porque tem um time aí que ajuda o ministro nessa tarefa. O pessoal quer puxar o saco do homem considerado o mais poderoso e corajoso do país na visão deles da esquerda tupiniquim. Normal. Agora, de cara, o próprio coordenador do grupo Prerrogativas disse que não é prerrogativa deles pedir a cassação de uma deputada, ou pedir para processar uma deputada federal que tem a proteção constitucional do artigo 53 da Constituição. A Bia Kicis pode falar dentro da lei tudo o que ela pensa sobre qualquer um, principalmente se for membro do governo ou integrante da máquina pública federal. E o que ela apontou no caso do ministro Alexandre de Moraes foi o que ela entendeu como jurista ser um erro. Então ela tem o direito de apontar isso, sim. Você, na justiça, você não pode contestar a decisão judicial se ela for uma decisão contra você, nesse caso, que está sendo processado e condenado. Mas qualquer um pode condenar e apontar a falha de qualquer decisão judicial que tem que ser revista. Não fosse assim, vamos lá. Como é que os alemães trataram o pós-Nuremberg? O que eles fizeram, hein? O Brasil talvez tenha que estudar um pouco da história da Alemanha e estudar também bastante a história do Estado Novo no Brasil, a história do regime de 64, o ato institucional número 5, para compreender o que estamos passando hoje no Brasil. E é hora da gente rever vários papéis. A Bia Kicis tem total segurança para falar o que ela falou, não cabe ninguém pedir para processá-la. Esse tipo de puxa-saquismo tirânico, persecutório, é coisa de ditadura, de otário, e não de gente séria. Então, não vale nem pensar nisso. Mas hoje a gente tem que promover um debate no Brasil, sim, muito sério, sobre o papel das instituições. Todas. Hoje, não tem uma instituição brasileira que não precise passar por uma revisão. O Congresso Nacional está atuando errado, tem que ser revisto o seu papel. O judiciário erradíssimo tem que ser revisto o seu papel, com certeza absoluta. O executivo nem se fala, é outro ponto gravíssimo. O sistema presidencialista no Brasil, ele não funciona, ele não atende mais o seu objetivo. O presidente da República é um mero boneco sentado na cadeira elétrica do Palácio do Planalto, não manda nada. Não tem. O presidencialismo brasileiro hoje, ele já demonstrou que não é funcional para o país, desde as gestões do PT, passando por Temer e Bolsonaro, até a repetição agora trágica, criminosa de Lula. Esse modelo tem que ser mudado e a gente tem que ter uma discussão também séria sobre papel das Forças Armadas. Para que servem as Forças Armadas no Brasil? Na Constituição está claríssimo o papel delas, mas elas estão cumprindo o papel delas, como tem que ser cumprido? É isso, a gente tem que discutir tudo nesse país hoje. Então, o parlamentar que consegue ter a competência e a coragem de manifestar sua opinião, ele tem que ser protegido e ter o direito de dizer o que pensa. Esse é um ponto fundamental. Agora, que as instituições no Brasil têm que passar por profunda revisão, elas têm. A novidade é, se isso for debatido e a gente avançar, melhor. Mas se não for debatido, elas cairão por elas próprias.
porque a história ela está sendo desmoralizada. O Brasil está desmoralizando as instituições em cada decisão equivocada que é tomada pelos poderosos de todas as esferas. É só erro imperdoável, erro crasso, um atrás do outro, tudo dentro da base que fere o mínimo Estado de Direito. Eu não vou falar nem que está ferindo a Constituição, não. Está ferindo o princípio básico de qualquer Estado de Direito, de qualquer segurança jurídica. O que a gente está vendo é uma coleção de bobagens, em nome de uma polarização estúpida, em nome de uma radicalização ideológica nunca antes vista e que só leva o país à divisão, só leva o país ao conflito permanente e só leva o país para facilitar o quê? As forças externas que querem dominá-lo. Então, o Brasil hoje está no seguinte dilema: estamos entre a competência para tomar conta da gente do Xi Jinping e a incompetência de quem está entregando, que é o Xi Jinpinga. É isso. Marcília, e nessa questão da Bia Kicis, aí você acha que também é mais um capítulo do episódio que a gente vem comentando aqui no programa já há algum tempo sobre essa perseguição a parlamentares da direita e que tem uma certa repercussão? Olha, essa do Xi Jinping aqui me pegou desprevenido. Essa é muito boa. Serrão, você tira a minha concentração. Mas vamos lá. Olha, essa questão do prerrogativas é bom. Aliás, eu estava até comentando, nós tivemos a notícia de que o Ives Gandra está tendo de responder, não é? Uma acusação de incitação a golpe de Estado. A filha dele, a Ângela Gandra, publicou nas redes que ele está tendo de agora fazer sustentação oral. Imagina só essa altura da vida, de que ele fez um estudo, ele tinha feito um estudo sobre a viabilidade ou não de aplicação para quais fins do artigo 142 da Constituição, e agora está tendo de responder por incitação ao golpe. Então a pessoa vai lá, um advogado, um jurista, faz uma análise de um artigo que está na Constituição vigente e é acusado de incitação a golpe de Estado por isso. E tem de responder na OAB. E aí a gente começa a entender como as coisas não funcionam no país. Porque se a OAB se presta a isso, e mais, hein? Quem fez esse pedido, quem fez essa representação, sabe quem foi? A ABI, que é a Associação Brasileira de Imprensa. Imprensa. Então, se a ABI faz isso, se a OAB age dessa maneira e leva para frente um caso como esse, bom, o que a gente faz? A gente começa a entender que aquilo que a gente reclama do STF só existe porque nós permitimos, nós enquanto sociedade civil. Então aí vem um grupo Prerrogativas que defende a prerrogativa de ninguém, talvez apenas a deles próprios e a de seus clientes. Eles vão aqui e estimulam ou pedem para que a PGR puna uma prerrogativa parlamentar. Não é engraçado? Quer dizer, o grupo Prerrogativas pedindo a punição de uma parlamentar que usou a sua prerrogativa. E a prerrogativa mais básica, a mais básica de todas, que é de falar. Se um parlamentar não parla, por que ele chamaria parlamentar? Um parlamentar, se não fala, ele não pode fazer mais nada. Os seus votos são pela fala, as suas costuras políticas são pela fala, as suas opiniões e as informações que ele passa são feitas em nome da sociedade, das pessoas, da comunidade que elegeu o parlamentar. Veja, quando um parlamentar usa da palavra, ele fala em nome de todos nós. De todos nós. E aí você fala assim, mas o Prerrogativas não tem legitimidade. Mas a ABI também não tem. O que a ABI tem a ver com a OAB? E o que a OAB tem a ver com o golpe? Então, assim, a gente tem visto a questão da legitimidade é o de menos. A gente viu, fizemos até alguns comentários aqui já, por matérias da própria Gazeta do Povo, de que o PSOL é o que mais estimula o STF a se manifestar. Então esses partidos, essas entidades de classe, ou de classe, né, com muita pouca classe, acabam estimulando
um Estado autoritário que depois a gente olha quando ele se instaura dentro das cadeiras amarelo, aliás, um amarelo horrível, das cadeiras amareladas dos ministros do STF, uma cor horrorosa aquilo, mas enfim, quando ali a gente vê o autoritarismo instalado, a gente fala, poxa, isso brotou de onde? Brotou de nós. Nós fomos permissivos, nós concordamos e aceitamos quando nós temos entidades que deveriam defender os nossos direitos e os atacam. Quando a gente tem entidades como a OAB que deviam estar protegendo os advogados e estão julgando-os por golpe. Quando a gente tem associações de imprensa que deveriam estar protegendo a liberdade de expressão e estão limitando a liberdade profissional de um advogado estudar a viabilidade de um artigo que está na Constituição. Então, se você não pode estudar a viabilidade de um artigo que está na Constituição, então joga fora a Constituição. Pô, se estudar a Constituição é crime, então acabou. Então pronto. Então, desculpa, não temos mais o que fazer. Não temos mais o que fazer. É uma loucura completa. Então, assim, mas essas entidades é que fomentam isso. Aí quando chega no STF, opa, o STF aqui se cede porque nós deixamos, porque nós permitimos, porque nós fomos coniventes, porque fechamos os olhos, porque os escondemos debaixo da cama, porque fomos covardes, porque fomos medrosos, porque colocamos gasolina nessa fogueira do autoritarismo. Então o STF é resultado de todos nós somos culpados pelo STF, todos nós que estamos nessas entidades, todos nós que fechamos os olhos para os abusos, todos nós que deixamos as coisas acontecerem, somos coniventes. Aí chega numa situação como essa, em que um grupo chamado Prerrogativas ataca a prerrogativa de um parlamentar. É uma contradição em si. E pior, a prerrogativa mais básica, sem fala não tem parlamento. Parlamento, de parlar. Parlamentar, de parlar. Não tem o que fazer. Se um parlamentar não pode falar, não tem parlamento. E o artigo 53, que protege a imunidade parlamentar, a mais básica, que é a imunidade de falar, porque sem essa não tem mais nenhuma, como eu disse, ele diz expressamente que quaisquer palavras de senadores e deputados são invioláveis. Como é que esse grupo pode dizer que ela excedeu a liberdade se está escrito que quaisquer palavras são invioláveis? Onde que se pode exceder algo que é inviolável? Como que você pode exceder a sua palavra se quaisquer delas são invioláveis? É uma completa loucura. Mas é assim que nós estamos e é assim que a gente alimenta a boca do lobo. É dessa maneira que a gente constrói o Estado autoritário em que a gente está. Um advogado, dentro da OAB, tendo de se defender de incitação ao golpe por ter feito um estudo sobre um artigo constitucional, e uma parlamentar que está sendo acusada por usar a sua prerrogativa de falar por um grupo chamado Prerrogativas. Vai explicar ao Brasil. Se descesse aqui um marciano agora, ele ia virar para a gente e falar assim, não, desculpa, vocês estão aí inventando esse negócio, vamos falar sério. Pois é. Será que a gente vai um dia conseguir falar sério? Eu acho que nem se desceram os marcianos. Aliás, se desceram os marcianos, como diz diz aquela música do Raul Seixas, ei, seu moço, me leve com você para onde você for. Se descer os marcianos, nos leve aos poucos sãos que restamos. E Serrão, já que a gente está falando sobre parlamentares, né, vamos comentar essa decisão aí da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que aprovou a proposta de emenda à Constituição que extingue a reeleição. Valeria só a partir de 2030, né, mas já para os prefeitos eleitos em 2028, caso, claro, essa proposta passe, já está valendo essa regra, né? Se elegeriam para 5 anos e sem reeleição. O que você acha, Serrão? A reeleição foi uma grande bobagem feita por Fernando Henrique Cardoso. Eu acho que até ele se arrepende de ter feito todo aquele movimento para a reeleição. A democracia pressupõe rotatividade do poder. A reeleição, ela gera a perpetuação do poder. É isso. O cara já ganha a eleição, assume e já pensa como ele trabalha para se manter ali. Então, esse foi um grande equívoco, principalmente para o executivo, para os cargos do executivo, presidente da República, governadores e prefeitos. Reeleição, muito bem ter acabado. Ótimo. Parabéns. Tomara que confirmem essa decisão. Agora, no meio dela vem sempre
a jabuticaba maldita. E uma das jabuticabas malditas no meio dessa decisão aí é mandato de 10 anos para senador. Caramba, isso é muito tempo para os representantes do Estado. O certo era até a gente discutir a redução da quantidade dos parlamentares. Tinha que ter menos senador e muito menos deputado federal. Deputado federal tinha que ser no máximo 300, que é a quantidade de lugares que cabe ali na Câmara, e aí se faz uma nova proporcionalidade em cima da questão da população, do peso econômico. Aí se criaria várias ponderações para definir a quantidade de parlamentares. Só que aqui no Brasil, parece que fazer política virou um grande emprego público. E aí o político se acha político profissional, e é tão profissional que dá direito até à aposentadoria. Eu estou até impressionado como é que ainda não criaram o sindicato dos políticos. Conseguiram criar um sindicato que é absolutamente ilegal, que é esse sindicato de aposentados e pensionistas. É um sindicato nulo de pleno direito, só um Ministério do Trabalho completamente fora da lei que permitiu que isso acontecesse, e esse sindicato é o que toma dinheiro dos aposentados e pensionistas. Legal, né? Sem eles darem autorização. Fantástico isso. Mas imagina o sindicato dos políticos. Será uma coisa maravilhosa, né? Mais um para defender os políticos, já que virou profissão, a política. Espera aí, o Brasil entrou numa distorção total, por isso que eu insisto, precisamos fazer uma grande revisão das instituições nesse país, tem que ter um debate sério sobre isso. O modelo brasileiro hoje é absolutamente insustentável. Aí agora vamos ter daqui a pouco o senador de 10 anos de mandato. Já é 8, até 10. Não, para com isso. Isso deveria ter sido mudado. O ideal é que todos tivessem no máximo um mandato de 5 anos. E aí, senador e o executivo volta para casa, meu amigo. Você cumpriu o seu tempo de 5 anos, volta para outra atividade. Não se perpetua naquela função. Esse seria o modelo correto se a gente no Brasil tivesse uma democracia de verdade. Tivéssemos aqui a representação do povo, o povo realmente exercendo o poder. O povo aqui não exerce o poder, o povo não controla nada, o povo só tem o dever, a obrigação de pagar imposto e aguentar o que esse Estado faz de mal contra a própria população. Então, chega, mais uma bobagem aprovada pelo Senado, o Congresso Nacional deve referendar esse besterol todo, e aí as modificações só entram em vigor lá na frente, quando ninguém se lembrar delas ou alguém que assumir depois a nova legislatura mudar todo o regramento na absoluta insegurança jurídica em que vive o Brasil. De repente, até lá, o nosso presidente Xi Jinping já tomou posse completamente do Brasil e aí não vai precisar de mais nada disso. De Senado com 5 ou 10 anos não vai fazer a menor diferença. Vamos aguardar, porque tempos sombrios vão aparecendo no horizonte, a coisa vai ficando cada vez mais perigosa no Brasil. O que está acontecendo hoje é assustador, vocês não viram o que vai acontecer adiante. Aguardem. É isso, né, Marcília? Não tem como levar a sério o Congresso, né? Porque quando o Senado vai votar uma mudança que mude para os deputados, né? Mas para nós a gente quer ficar mais tempo ainda aqui na casa, ou que mude para o Executivo, enfim. É sempre para o outro, né? Se for para mudar, para beneficiar exclusivamente a população, aí não tem como entrar em pauta, né? É isso, Rosana. Você roubou o meu comentário. Mas é intuitivo. É isso. O óbvio, às vezes, precisa ser dito e várias vezes e de diversas formas, porque é exatamente isso. E eu, então, já que a Rosana fez uma ótima introdução sobre o ponto, mencionando isso, que o Senado quer para si os benefícios que não quer para os outros, ou quer aos outros os malefícios que não quer para si, né? Aquilo que eu venho sempre dizendo sobre liberdade de expressão, que liberdade de expressão é sempre defender o outro e não defender a si, porque defender a si é defender os seus próprios interesses, né? E é o que
as pessoas, o governo faz. Né? A Janja, por exemplo, ontem, ao falar, eu até estava vendo o chat, tem uma senhora mencionando que mentira, que a mentira não é possível ser dita por um parlamentar, e eu devo lembrar que mentira não é crime. Onde que mentira é crime? Me mostra uma legislação onde está escrito que mentira é crime. Mentira não é crime, ponto. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, a gente está vendo agora, por exemplo, o ministro do Lula dizendo que não vem nenhum chinês para cá. Não vem nenhum chinês para cá. Bom, então o Lula mentiu. O Lula disse que ia pedir o enviado chinês. Então é mentira do Lula. E outra, disse não, foi a Janja que pediu para falar e não ele. Bom, então é mentira de novo. Então, uma sequência de mentiras. E essas pessoas todas estão querendo controlar as fake news, regular as fake news. E a partir do executivo veio um projeto de regulação que está sendo promovido. Até escrevi um artigo essa semana sobre isso na terça-feira, sobre esse projeto, um projeto do governo em que o executivo, uma autoridade do executivo, poderá suspender as plataformas se elas não retirarem mentiras. Bom, quais mentiras? As do governo? Só se for. A Janja, na mesma fala em que disse que ela não seguia protocolos, que ninguém a calaria, disse também que quer regular as redes sociais para que a direita, porque a direita estava muito ascendente no TikTok. Né? Então, é sempre assim. Sempre que alguém quer um gesto ou um autoritário, é sempre para o outro, nunca é para mim. Quando alguém quer um privilégio, é sempre para mim, nunca é para o outro. Isso é a toada do Senado, Rossana, mas é a toada de qualquer outro poder, sobretudo do poder executivo e do poder judiciário, que a gente tem visto nos últimos tempos, sendo o polo maior de autoritarismo. Basta, já que eu estou falando de liberdade de expressão, basta a gente lembrar o PL 2630-20, que era aquele PL da censura, o PL das fake news, o PL que o Orlando Silva estava tocando adiante. E quem se lembra lá no início, sabe o que o Orlando Silva propunha? Que fossem punidas as pessoas por fake news, menos sabe quem? Os congressistas. Os congressistas estavam excluídos do PL, essa era a redação original. Então eu quero que todo mundo seja punido, menos eu, menos nós. Isso é defesa de interesse, isso é defesa de privilégio, isso não é defesa de valor. Se você defende um valor, você defende para todo mundo, inclusive para você. Se é ruim, para você também. Se é bom, para todo mundo. É assim que se faz ou que se constrói uma nação. Se você está numa função pública e quer se dar bem individualmente, meu querido, você está no lugar errado. Vá para debaixo de um balcão e vá ali ganhar dinheiro para você. Aí você seja feroz, aí você seja egoísta, maravilha. Agora você está no Estado, se você é um parlamentar, se você está numa função pública, você precisa falar em nome de todos, não é? E não em nome dos seus. Isso é totalmente errado. Aliás, isso é crime. Vamos dizer que isso é crime, porque no artigo 37 da Constituição está previsto que uma das funções essenciais da gestão pública é a impessoalidade. Se você faz uma lei ou promove uma lei que vai beneficiar você e não os outros, ou que vai prejudicar os outros e não você, você está pensando individualmente, pessoalizando, portanto cometendo crime de violar o artigo 37 da Constituição, o que pode resultar, inclusive, em ilícito de improbidade administrativa. Lamentavelmente, esse é o nosso dia a dia. O judiciário faz isso sempre. E a gente tem visto isso e falado isso em relação ao golpe, inclusive, porque tem uma intenção política. O executivo faz isso o dia inteiro. A gente está vendo a AGU funcionar como escritório de advocacia do Lula e da Janja. E a gente está vendo agora isso sendo feito também, lamentavelmente, por parte do Congresso, que deveria ser a nossa última expectativa. Muito bom, Fiuza, olha, eu pensando no Fiuza aqui que vai entrar logo mais. Mas Marcília já me deu a deixa para o próximo assunto, mas antes deixa eu fazer o merchan aqui, ó, porque a Gazeta do Povo extrapolou todos os limites, tá? O Financeiro liberou 70% de desconto para 1 ano de acesso livre a todos os conteúdos do nosso site. Então você vai pagar em vez de pagar R$ 27,90, vai pagar só R$ 8,25 por mês durante 1 ano. Então não deixe de se tornar assinante da Gazeta do Povo, acesse o site gazetadopovo.com.br/oferta. Tem link para você clicar na descrição do vídeo aqui no YouTube
E tem também o QR Code na tela para você apontar a câmera do seu celular. Aproveite então essa mega promoção da Gazeta e tem um bônus de R$ 235 de economia. É isso mesmo, tá? Você vai deixar de gastar R$ 235. Então assine agora a Gazeta do Povo e ajude a apoiar conteúdos e programas como o nosso aqui, como Sem Rodeios, como toda a grade da Gazeta do Povo no YouTube, que você já sabe, inicia sempre ao vivo, a partir das 7 horas da manhã, diariamente, de segunda a sexta, já tem gente aqui, ó, tipo Jorge Serrão, que madruga para estar aqui com a carinha no vídeo às 7 horas da manhã. E Serrão, vamos falar de um assunto que não tem como a gente deixar de lado, né? O Marcília falou sobre a AGU agindo como advogados pessoais de Lula e Janja, né? Pois foi justamente o ministro da AGU, Jorge Messias, que afirmou ontem que instalar uma comissão parlamentar mista de inquérito, né? Ou seja, a CPMI, para investigar essa fraude gigantesca do INSS pode atrapalhar o reembolso para os aposentados. Poxa vida, né, Serrão? É esse mesmo ministro-chefe da AGU que deseja ser ministro do Supremo Tribunal Federal. E o Lula já está comprometido em indicá-lo assim que o presidente Luiz Roberto Barroso anunciar sua aposentadoria antecipada. O candidatíssimo à vaga no Supremo é Jorge Messias, aquele que já chamaram de Bessias, criaram aquele apelido na época lá do governo da Dilma Rousseff. Mas o Jorge Messias está ali cumprindo muito bem a missão dele de fazer o quê? Blindar o governo de tudo. E a AGU é uma distorção total da institucionalidade. É mais um órgão que tinha que ser revisto totalmente no Brasil. E um órgão poderosíssimo. Da AGU, já temos 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. Então tem alguma relação de imbricação entre quem advoga para essa união e quem comanda depois o sistema judiciário dessa própria união. É uma coincidência sistêmica e proposital. E pode ter o quarto, né? Vai além, já pediram música no Fantástico, já tem 3. Agora pode ter um quarto, em breve, dependendo aí da aposentadoria ou não do Barroso antecipada, que pode acontecer, e da vontade do Lula. Concorrendo com o Messias, tem Rodrigo Pacheco, que também gostaria de parar ali, tem o Bruno Dantas, que também gostaria muito de uma vaga no Supremo, e tem uma candidata mulher. Pode ser que Lula coloque ali alguma mulher para fazer a média, talvez alguma indicada pela primeira-dama Janja para fazer parte também do Supremo Tribunal Federal, se abrir a vaguinha. Então é isso. O Brasil virou piada. Essa AGU, que eu insisto que tem que ser revista o seu papel, dentro dela também tem um órgão que é uma Procuradoria-Geral da União. Ela funciona como uma PGR dentro da AGU. É a PGU. Não estou de brincanagem, não. Existe, está na estrutura. Então, o mesmo órgão que advoga para o governo também pode servir como órgão de processar os outros em nome do governo. Mas isso não seria um papel da Procuradoria-Geral da República? Né? Olha, a nossa tirania, ela está estruturadinha, só não vê quem não quer. Ela está atuando intensamente, firmemente e igualzinho lá no tempo do bigode da Alemanha, tá? Tudo dentro da lei. Se a lei é um pouco diferente, não há problema, seus problemas acabaram. O sistema tabajara de poder, ele interpreta a lei como lhe convém e aplica a lei como o sistema deseja. Então, hoje no Brasil, tudo está sendo feito igual nos tempos do grande juiz Roland Freisler. Acho até que pode ser que o fantasma dele tenha incorporado em muita gente lá em Brasília. Parece isso, porque o que a gente está vendo acontecer hoje no Brasil é tirania na veia, tirania sem vergonha, tirania inaceitável, e a gente tem um parlamento, que deveria ser o representante do povo, com poder para resolver isso. Não, o Senado está preocupado em aumentar o mandato do próprio senador, para o senador ficar mais tempo ali na mordomia, ganhando dinheiro, se dando bem com aquele plano de saúde maravilhoso que o Senado tem, com direito, o cara quando sai do Senado ele ainda recebe salário, o próprio salário durante alguns meses, ainda tem,
Olha, são mordomias infindáveis para os senadores da República. E o senador ainda tem os seus suplentes, primeiro e segundo suplentes, que ganham até uma carteirinha de senador, que eles podem usar para fazer o que quiserem aí pelo Brasil afora. Ainda tem essa. Então, olha, isso aqui virou uma grande brincanagem. O Brasil não é um país que possa ser levado a sério. E aí, estamos vendo agora o roubo dos aposentados. E aí, essa declaração jumêntica do advogado-geral da União, dizendo que a CPI vai prejudicar, vai atrasar o pagamento do ressarcimento do roubo. Ah, Jorge Messias, A não tem a ver com B. Eu ia até usar um provérbio popular mais fácil de entender para explicar que A não tem a ver com B, mas deixa para lá, né? Senão o C pode dar com U e aí combinar com AGU, e essa rima não é uma rima boa hoje para o Brasil, né? Porque, pelo que estamos vendo, os brasileiros também estão tomando o tempo todo na AGU. É dose para mamute. Esse serrão, hein, Marcília? Mas vamos falar ainda sobre essa atitude do Jorge Messias. Marcília, é papel da AGU falar que CPI vai interferir numa coisa tão importante assim como essa análise, né, dessa fraude do INSS, essa investigação, melhor dizendo, e mais, né, do ressarcimento de quem de fato sofreu um dano, né, com essa fraude da instituição? O Messias não tem que falar nada, né? E talvez o Messias, que é um dos possíveis indicados ao STF, né? Ele é o cargo que ele almeja, talvez ele esteja treinando, porque falar bobagem talvez seja um dos requisitos do notável saber jurídico, né? Talvez a gente tenha lá notável saber jurídico, ilibado, reputação ilibada, e fala besteira. Eu acho que se eu fosse, tá aí uma boa ideia para o pessoal do Senado. Vamos fazer uma PEC para a gente alterar o texto constitucional, o 102 da Constituição, salvo engano, que menciona quais são os requisitos para um ministro do STF, e vamos botar isso, ó, notável saber, reputação ilibada e fala besteira. Porque eu acho que está na cara que são esses. Aliás, esse último é o mais importante. É aquele que faz com que, enfim, todos eles se unam em torno de um ideal comum. Se há algo que os une a todos, é esse. E quem não fala besteira fica quieto, né? Tem os que ficam mais quietos. E aí, portanto, acabam também não falando besteira por isso. Eu acho que a AGU já está aí um bom candidato. Passa o dia inteiro falando bobagem. Falando bobagem, sabe por quê? Porque um órgão de Estado não pode sair em defesa de interesses nem do governo e nem privados. Então, se você representa um órgão de Estado, você não pode fazer isso. Vocês veem, por acaso, o Itamaraty, o cara do Itamaraty sai e fala assim, eu acho o governo isso. Não tem. A gente está se acostumando com o pior. Os ministros estão nos acostumando, os ministros do STF estão nos acostumando com o pior. O pior é isso, é você o dia inteiro de tudo. Tem ministro do STF que eu não sei, daqui a pouco tem TV fechada aí, essas news, que daqui a pouco contrata ministro aí como comentarista fixo, porque é o dia inteiro. O dia inteiro. E tem outros ministros que dão mais palestra do que... Não vou nem falar quem, porque, enfim, senão posso ofender a pessoa e não o ministro. O ministro não tem como não falar, e não tem como ele se sentir ofendido, porque é verdade, o dia inteiro dando palestra. Então, esses ministros nos acostumaram com o pior, que é sair o dia inteiro falando. O Messias, né, da AGU, ele já tinha falado em relação à Janja que... Olha, a Janja, é errado entrar com essa ou com aquela ação judicial contra a Janja, é errado cobrar da Janja, ele não tem que falar nada disso, ele tem que falar em nome do Estado. Se tem alguma coisa que o Estado deveria proteger, é o nosso dinheiro. Então ele deveria estar preocupado com a gente, não com a Janja. A Janja devia ser o alvo da crítica dele, não a gente que entra com uma ação contra a Janja ser o alvo da crítica dele. É uma inversão completa, ele vai contra o interesse do Estado ao defender a Janja que gasta pra caramba com o nosso dinheiro, e ele devia defender o nosso dinheiro.
porque é um órgão de Estado, não um órgão da Janja. A AGU não é um órgão jangístico, nem lulístico, e nem do governo, é de Estado. Bom, agora em relação a isso, a mesma coisa. Se quem aqui falar mal do governo vai demorar para receber, quem entrar com a ação vai demorar para receber. Ele não tem que falar nada disso, isso não é da alçada dele. Ele tem que se preocupar simplesmente em zelar pelos interesses das pessoas, que é o recebimento, ponto. Se for por aqui vai atrasar. Não, meu caro, se atrasar, você tem que ir atrás de quem está atrasando e cobrar de quem está atrasando e não alertar a pessoa que está tomando as providências em relação a que acha que deve fazer. E não os parlamentares que estão agindo dessa ou daquela maneira porque acham que querem fazer. Se uma CPI é para esclarecer pontos que estão nebulosos nessa história, ele tem que ser a favor da CPI porque ele é um órgão de Estado. Se as pessoas deixarem de receber alguma coisa porque vai ter uma CPI, ele precisa cobrar que isso não ocorra e não dizer para não ter a CPI. É uma completa inversão de valores. É um completo absurdo. É um descalabro. A gente está realmente como naquele mapa lá, de cabeça para baixo. É o Brasil de cabeça para baixo. Todo dia tem uma coisa assim. Então, resumo da história. A AGU fala em nome do Estado. Aqui no Brasil, a AGU fala em nome dos interesses privados e dos governos. A AGU não faz. Aqui a AGU passa o dia inteiro falando. Então, dizer o quê? Temos uma escola. A escola são os ministros. Está já se acostumando bem o futuro ministro Bessias. Bom, hoje, quarta-feira, né, você já sabe, a partir das 2h30 temos aqui a presença do querido Guilherme Fiuza. Seja bem-vindo, Fiuza. Fica à vontade aí se quiser comentar os outros assuntos que já apareceram aqui no programa ou se quiser falar também sobre a sua coluna hoje na Gazeta do Povo, falando sobre a ajuda chinesa para regular as redes, né? Marcília já falou aqui sobre os constrangimentos provocados pela Janja e essa foi mais uma gafe, né, da primeira-dama. Sobre isso que você escreveu hoje para a Gazeta do Povo, Fiuza. Oi, Rosana, bom te rever. Marcília, Serrão e a audiência do Sem Rodeios. Eu vou até começar, Rosana, se vocês me permitem, explorando um pouquinho Marcília e quebrando um pouco o protocolo, porque eu tive curiosidade, eu pensei em você, Marcília, vendo essa missão brasileira na China, né, Janja e Dilma ali nas manchetes, né? E agora, como você comentou, o mapa mundi de cabeça para baixo, né? Então, vejo assim, seria muito mais do que uma gafe até, né? Uma gafe, mas dentro de um contexto muito comprometedor de inversão de valores, né? Falando sobre democracia. Mas aí teve um momento, Marcília, hoje no programa, que você se referiu à sociedade civil, né? Você fez essa referência e eu entendi o que você estava falando, a sociedade, né? Nós todos, digamos assim, diante de um contorcionismo institucional que a gente está vendo, né? Quer dizer, essa missão na China parecia aquela coisa assim, tipo, agora a gente vai chegar no limite do absurdo para testar e para ver se se a pista está livre, para aí a gente institucionalizar o absurdo mesmo. E aí a pergunta que eu queria te fazer, Marcília, você é um estudioso desse assunto, né, há muitos anos, comunicação e o princípio da liberdade de expressão. Você deve ter muitos pares, né? Enfim, nessa caminhada, né, que é a especialização, que é o estudo profundo, né, todas as implicações da lei, do princípio, da intenção do legislador. E aí só um parênteses, assim, né? Nisso que eu estou falando, que essa missão brasileira na China é como se fosse aquele teste do absurdo, tipo assim, olha só, vamos ver se isso aqui também cola, porque aí a gente tem uma espécie de um salvo-conduto para fazer o que a gente quiser em nome do pretexto que a gente inventar na hora, né? O drama, eu vou vendo esse bate-bola, Serrão e Marcília, né?
E eu vou vendo como é penoso para as pessoas que não escolheram a malandragem na vida, né? Não escolheram um atalho para dar a volta nos outros. Né? Como é penoso você ver o desaparecimento da boa-fé. E, assim, não há institucionalidade que garanta, não há legislação perfeita que salve uma sociedade sem a boa-fé. A verdade é essa. Né? Ah, mas o que garante a boa-fé? Nada. Nada. O que garante a boa-fé é o desenvolvimento de um povo, as referências desse povo, os exemplos. Né? Então, Marcília, dando essa volta para te fazer a seguinte pergunta. Você já comentou isso, mas talvez assim, você pudesse trazer um lado pessoal, possivelmente angustiado diante disso. O presidente brasileiro vai à China, que é uma ditadura notória, embora esse grupo político queira fingir que não é, mas eu acho que isso não está no rol das coisas que colam. Isso não cola, não dá, né? Assim, eu estou falando da sociedade, eu quero sempre chegar na sociedade, se chama de sociedade civil, eu quero sempre não apontar dedos, mas eu quero sempre chegar à responsabilidade das pessoas que estão assistindo certa degeneração e, por algum motivo, estão ali. Não, está tudo bem, pode ser assim. Então, o presidente brasileiro, na China, aí vaza a informação de uma reunião em que está ele, a primeira-dama e ministros, com lá o Estado-Maior chinês. E aí vaza que a primeira-dama fez ali uma interrogação ao presidente Xi Jinping sobre a questão do TikTok, do viés ideológico do TikTok. E aí o presidente Lula veio numa coletiva, e eu tinha visto, a primeira vez que eu vi, a primeira notícia que eu vi sobre isso foi no Metrópolis, acho que foi no Metrópolis, que falava que o Lula disse que pediu o envio de um chinês de confiança para o Brasil. Eu falei, não, isso não é possível, isso está demais, né? Um chinês de confiança aí parece realmente o Caceta e Planeta. Mas era mais ou menos isso, pelo menos o trecho que eu vi ele falando em vídeo, ele dizia que sim, que consultou o companheiro Xi Jinping, nas palavras dele, sobre a possibilidade de enviar uma pessoa da confiança dele para assessorar o Brasil, ou algo assim, na questão do ambiente digital, né, da circulação das informações. Ou seja, o presidente brasileiro dizendo que o ambiente digital das redes sociais, que hoje em dia é tudo, né? Sem eufemismo, é a opinião pública, né? Embora tenha essa história de que não, ali é o lugar que abriga as milícias e o fascismo, não sei o quê. Então era o presidente brasileiro dizendo na China que pediu ao ditador chinês o envio de uma pessoa da confiança dele para vir monitorar ou assessorar ou ajudar ao Brasil a entender o que fazer com o ambiente digital. Isso aí é uma piada de mau gosto, é claro, né? Isso seria o escárnio do escárnio. Né? Isso seria o presidente brasileiro rasgando a fantasia e dizendo, olha, eu estou aqui em contato com o líder de um regime de força e eu estou pedindo a consultoria dele para dizer como disciplinar a circulação de informações no ambiente digital. Ou seja, ali o Lula assumiu que essa história da regulação das redes sociais, que é a mesma coisa do passado remoto, a democratização dos meios de comunicação, sempre foi sob controle. E, nesse momento, ele admite isso. Só que, como tem
uma parábola, né? Como tem aí uma história contada, e aí, de fato, é uma premissa bizarra, né? A Janja e a Dilma foram anfitriãs de uma sessão, de uma premiere do filme Ainda Estou Aqui, né? Que, como todos sabem, retratam o drama do sumiço do deputado Rubens Paiva. E elas, acho que a notícia veio através da Janja, de que os chineses ficaram muito comovidos, impressionados e emocionados com aquela situação de um Estado violento, massacrando o indivíduo, né? Então, assim, tudo isso é a seguinte história. A China está no papel da democracia, aquela velha, eu sempre digo, enquanto perdurar essa historinha direita-esquerda, vai ter esse tipo de expediente subterrâneo, né? A China é a esquerda, é a democracia, e o AI-5 era a direita, tarará. Então, é claro que eles vão surfar para sempre nisso. Agora, Marcília, voltando então ao ponto para você. A primeira-dama e o presidente da República indo lá para dizer que eles são a providência democrática no Brasil, que a oposição a eles é o fantasma da ditadura e do autoritarismo, e que na China você tem uma parceria democrática que vai ajudar o Brasil a entender como garantir a liberdade de expressão. Eu te pergunto como isso pessoalmente foi sentido por você, e como é que foi em relação aos seus pares, né, de academia, enfim, de estudos, né? Todos esses, né? Tá todo mundo. Qual é a minha meu comentário embutido na pergunta, né? Isso para mim seria uma grita, né? Isso para mim seria assim, tipo, não, agora eles estão fazendo um atestado de que querem ser autoritários e botaram uma camada fina demais de verniz, e isso é um absurdo, isso é perigoso, isso é atentatório, né, contra os nossos princípios, que nós não concordamos. Então aí seria, né, aquele momento de uma tsunami de editoriais, artigos de opinião em todos os lugares, pronunciamentos, etc. E até onde a minha vista alcança, não foi isso que aconteceu. Pois é, Fiuza, de fato, bom, cumprimento você agora formalmente, que depois da sua fala eu ainda não tinha te dado o meu boa tarde. Mas o ponto é o seguinte, essa pergunta é muito interessante, Fiuza, ela tem diversas camadas, e me leva a algumas, você me força algumas reflexões, ainda que não tenham conclusões bem postas, mas eu vou te trazer impressões, e as minhas impressões, elas se baseiam muito numa fala. Meu pai sempre diz uma coisa que eu acho ótima. Meu pai fala o seguinte: por trás de uma grande tolice, às vezes a gente, em homenagem ao ser humano, tenta enxergar alguma estratégia, mas às vezes é só tolice mesmo. E eu acho que, tirando a possibilidade de que seja só tolice, uma tolice gigantesca por parte do governo, de não ter a menor noção de nada do que é a instituição, do que é a liberdade de expressão, do que é a China e do que somos nós. Porque é muito esquisito pensar, né, que não só em relação à China, mas em relação a outras ditaduras que perambulam por aí, o Brasil tem se aliado a elas. Né? Então é estranho, por exemplo, pensar o Brasil se aliando ou à esquerda, ou parte da esquerda, ou pessoas que se nomeiam como de esquerda, se aliando a Hamas e coisas do gênero, enfim, que são grupos que têm um ódio ao Ocidente. Bom, nós somos Ocidente. Como é que é possível isso? Então, assim, por trás de uma burrice tamanha, se é que isso não é burrice, é estratégia, e aí é que ainda a minha reflexão prematura, a minha impressão, Fiuza, é que existe, como você bem disse, eu concordo contigo, a ideia
você falou em testar, né? Testar o limite. E eu acho que é mais até do que testar o limite. O que eu percebo é que talvez o governo queira nos insensibilizar em relação a tudo isso. Então, eles vão criando um rol, um balaio de absurdos, né? E com esse balaio de absurdos, as coisas se perdem. As coisas se perdem, a gente deixa de achar esquisito, a gente deixa de achar estranho. Eu vou dar alguns exemplos práticos, talvez, aqui. Por exemplo, a fala do Barroso. O Barroso vai dar uma palestra, né, fora do país, e assim, com a calma de quem conta um causo, disse que pediu auxílio para as eleições de 22, auxílio do Biden. Né? Poxa, a gente pode aqui nomear diversos crimes embutidos nessa fala do ministro Barroso, e o principal é que ele não tem legitimidade para pedir ajuda para ninguém, ele não é o governo, ele não é o presidente, e não pode pedir ajuda e auxílio para eleições, isso tudo é crime, etc, etc. E essa fala passa, por quê? Porque no dia seguinte, o novo absurdo, o absurdo do dia seguinte consome, ou corrói, ou engolfa o absurdo do dia anterior. Né? Então a gente normaliza o absurdo de ontem pelo novo absurdo de hoje. Depois que o Barroso falou aquilo, aí o Lula vai para a China e fala que vai trazer um chinês de confiança do companheiro Xi Jinping. E aí mais um absurdo. Aí daqui a pouco a Janja diz que quebrou o mesmo protocolo e que ninguém está nem aí. Então assim, se tem alguma estratégia, é nos tornar insensíveis. E mais, teve nesse meio tempo também outro assunto que ficou pouco falado, mas que é um absurdo, que foi noticiado que o governo quer preparar um novo projeto de regulação de redes, e o novo projeto, eu até escrevi, esse meu artigo da semana que eu escrevi foi sobre isso. Esse novo projeto é uma bomba atômica, porque ele permite que uma autoridade escolhida pelo próprio executivo seja o gestor da internet, e se esse gestor, essa autoridade notificar por qualquer razão as plataformas, elas não obedecerem, eles podem suspender o funcionamento da plataforma sem ordem judicial, o executivo. Então a gente, assim, é um absurdo, isso passou batido, ninguém ligou muito. Por quê? Porque no dia seguinte tinha lá o Freire Gomes falando não sei o que, você entende? Então me parece que nós vamos criando um estado de insensibilidade, é como quem toma porrada. Chega um momento, se você está apanhando de 10 pessoas, eu acho que chega um momento que você não sente mais a porrada, você não sabe nem mais de onde vem, e eu acho que a gente está assim. E aí, respondendo a tua questão, Fiuza, de como os meus pares veem isso, vem com insensibilidade. Ninguém comenta nada, ou comenta como mais uma do dia. Olha a do dia, olha a novidade do dia é essa, mas a do dia seguinte é outra. Então aquela se esquece. Nós estamos criando, acho que, um estado de insensibilidade em relação aos arbítrios, e isso, claro, favorece ao governo, porque esse monte de besteiras se assomam e nos enterram, nos soterram, e aí vem o governo e faz qualquer coisa e a gente já está acostumado. Tá respondido aí, Fiuza? Sempre uma proposição de conversa, né? Mas é muito interessante de ouvir. Eu quero aproveitar, já que eu coloquei essa dinâmica e baguncei aqui o protocolo, Rossana, se você me permitir, eu passaria para o Serrão, porque também vocês estavam comentando, né? E aí pegando esse ponto central, trazido pelo Marcília, e essa conversa ela tem uma série de subjetividades, mas é assim mesmo que se tenta pensar. Então, essa questão da insensibilidade, eu acho que é muito interessante, é muito pertinente. Não que a gente vá virar o fiscal de sensibilidade, né? Mas quando falta isso, aquele sentimento, seja de indignação, de ultraje, etc., diante dos absurdos, aí, né, aqueles que estão perpetrando
esses absurdos vão ficando mais à vontade para perpetrar novos. Mas vocês estavam falando antes sobre a questão ali de um grupo de advogados, chamado Prerrogativas, falavam sobre também o papel da OAB atualmente e da Associação Brasileira de Imprensa, da ABI. E ainda tem outros, né, Serrão? Aí já passando um pouco mais aqui para o nosso elemento, apesar de que você percorre todos com muita habilidade. Mas esse lugar próprio da comunicação, da imprensa, né? A gente tem visto algumas oscilações, né? De repente aparecem editoriais aí da Folha, do Estadão, por exemplo, constatando problemas sérios na política fiscal do governo. É claro que não há surpresa alguma, porque esse partido, esse presidente, eles são velhos conhecidos da sociedade, da imprensa, dos economistas e tal. Mas é a tal da questão do alarme de sensibilidade, né? Se aparece um editorial de um jornal desses que faltou ali atrás, mas aparece agora, constatando, né, problemas sérios, fiscais, talvez seja um sinal de sensibilidade. Mas nós temos visto, né, quer dizer, toda essa questão do controle, que eu vou repetir, não é só brasileira. É muito importante assinalar isso. Essa vitória do Donald Trump nos Estados Unidos, absolutamente, ela não é mais dentro daquele balanço entre Partido Republicano e Partido Democrata. Já foi ali, tanto que o movimento do Robert Kennedy Jr., que era do Partido Democrata, o próprio Elon Musk, que era simpatizante do Partido Democrata, em direção ao Trump, porque tinha passado muito do ponto saudável desse balanço, dessa nuance política. Ali já se tratava do Estado sendo tomado por grupos de poder artificiais e particulares para subjugar a sociedade, sempre com aquele véu. Tem toda essa cartilha que começou com o woke, politicamente correto, etc., uma cartilha reacionária, autoritária, não libertadora, que foi se espalhando pelo mundo como supostamente... É por isso que eu insisto nesse ponto, né? Eles têm esse truque, eles têm esse argumento, eles dizem que, como são nomes vagos, eles dizem assim, não, isso aqui porque senão a direita derruba a democracia. E, infelizmente, para muita gente de boa fé, e nem partidária, e nem sindicalista, e nem ideológica, isso às vezes faz sentido naquela compreensão meio vaga, superficial. E isso é, sim, um instrumento que tem sido usado no mundo todo. E isso é mundial. Essa ideia de você pegar assim, olha, espera aí, vamos organizar, porque os fascistas estão chegando para bagunçar. É uma inversão de sinais muito simples, né? É o contrário, quer dizer, o ambiente da comunicação se tornou mais inclusivo, mais democrático, e grupos particulares de poder decidiram que não querem a democracia. Decidiram que não querem que a representação se faça dessa maneira orgânica, como era antigamente, né? As pessoas opinam, divergem, dizem lá o que acham, o que não acham, preferem, simpatizam com não sei quem, vão lá e votam, e decidem a representação. Aí o governo vai mal, aí troca. Isso aí foi corrompido. Isso aí foi corrompido. E eu estou dizendo, com base na minha própria observação, modestamente, e também em confissões, né? O Mark Zuckerberg, que, né, talvez seja o maior agente, o maior administrador de espaço de comunicação nessa nova configuração, que são as plataformas, ele foi ao parlamento norte-americano admitir que ele induziu a opinião pública a um posicionamento político, que ele omitiu, né, que ele fez com que informações, pensamentos e até denúncias não chegassem às pessoas, porque ele tem esse instrumento. Ele até usou a palavra específica, rebaixamos esses assuntos.
Então, isso aí é um veneno letal para a democracia, fortíssimo, que não está só no Brasil, que está no mundo todo. E nos Estados Unidos, a vitória do Trump foi principalmente isso. Entendam, né? Modestamente, eu vou convidá-los a entender, a pelo menos olhar dessa maneira. Ali, o Biden, que como todo mundo viu, era uma marionete desses grupos de lobby, ele inclusive falava, ele dava quase slogan, palavras de ordem dos grupos particulares. Aí nós vimos isso à larga. E ele foi inventado como ele foi o presidente mais votado da história dos Estados Unidos, mais do que o Barack Obama. E foi inventado como um representante contra o fascismo, a direita, etc., etc., que é sempre o truque. A sociedade norte-americana reagiu a isso com o Trump, que ainda hoje aqui no Brasil, por exemplo, tem vários dos inteligentes, vários dos educados, vários dos cultos, alguns até eruditos, que embarcam exatamente nessa onda. O sujeito, tentaram matar ele 2 vezes na campanha eleitoral, sendo que numa delas quase conseguiram, e essa imprensa continuou tratando como um sujeito que se move à margem da democracia, né? Sendo que ele governou já os Estados Unidos, né? E nada disso aconteceu. Mas eles inventam lá uma história, eles inventam intenções dele, né? Então, Serrão, para concluir, né, depois dessa longa digressão, como você, repetindo o padrão da pergunta para o Marcelo, como você, com a sua experiência jornalística, vendo essa missão brasileira na China, né, com grande destaque para Janja e Dilma, ali, Dilma com Márcio Pockmann com Mapa Mundi de cabeça para baixo, Janja e Dilma com a sessão cinematográfica do Ainda Estou Aqui, né, se apresentando como guardiãs da democracia e pedindo uma força para o companheiro Xi Jinping para ajudar o Brasil a ver o que fazer com a circulação da informação. A pergunta é, Serrão, como é que você viu a repercussão ou a falta de repercussão entre os seus e nossos pares jornalistas? Eu sigo na dúvida se estamos ou seremos governados por Xi Jinping ou por Xi Jinpinga. Isso é sério. E o que me chamou a atenção também dessa história toda foi a promoção muito intensa em torno tanto da Dilma Rousseff quanto da Janja. Me pareceu assim uma tentativa, por trás dos bastidores, estão tentando resgatar o nome de Dilma Rousseff. Toda hora lembrando, ela foi vítima de um golpe. Olha, aconteceu uma tentativa de golpe no 8 de janeiro. Então agora é hora da gente restabelecer o golpe. Então vamos trazer a Dilma de novo para o cenário político. Ela pode ser a sucessora do Lula. E, de repente, quem pode vir de vice com ela? A Janja. Já pensou? Já pensou uma chapa Dilma, presidente, Janja de vice? O Lula talvez não goste, porque o machismo dele talvez não permita que a sua esposa seja candidata à presidência ou à vice-presidência. Ele não tem jeito para primeiro-damo, né? Então isso pode não acontecer. Mas aquele espetáculo chinês, o que chamou a atenção dele de verdade, e o Fiuza foi preciso nisso, foi que a nossa chamada imprensa tradicional comeu mosca totalmente na análise correta sobre a gravidade daqueles fatos. Porque o presidente Lula foi muito claro em dizer que ele contaria com a ajuda de um representante chinês para regular a comunicação, as redes sociais no Brasil. O chinês é especialista nisso. Lá na terra deles, a censura às redes sociais é total, é controle do Estado. É o modelo chinês, histórico chinês, comunista chinês. É cultural na sociedade deles aceitar isso. Na nossa, não.
O Brasil conseguiu apresentar algo diferente em relação a redes sociais. Aqui a gente é o país da esculhambação. E a nossa esculhambação natural, cultural, fez com que a gente usasse as redes sociais de maneira aberta, de maneira até às vezes equivocada, abusando até da liberdade de expressão, às vezes até com tons de libertinagem. Eu vejo aqui o nosso chat aqui do nosso programa, nosso chat aqui tem algumas manifestações que são de morrer de rir, algumas absolutamente imbeciloides. Mas caramba, aquelas pessoas que estão ali, ou intencionalmente, ou usando um robô, ou fazendo uma manipulação, ou tentando fazer um jogo de contra-informação em cima da gente, elas estão usando a comunicação para se expressar, mal ou bem, errada ou corretamente, criminosa ou não. Mas estão usando. O brasileiro, ele usa essa comunicação. E o que o sistema está querendo para o Brasil? Regular o único espaço hoje em que você tem uma liberdade de verdade, que é um contraponto à imprensa tradicional que perdeu poder. Mas ela perdeu poder por quê? Porque ela abdicou de cumprir a missão de informar a verdade, de promover o debate construtivo e de ser uma crítica das instituições e dos governos. Não, a mídia no Brasil virou chapa branca, a mídia no Brasil assumiu um tom ideológico, a mídia no Brasil se partidarizou equivocadamente, se partidarizou da maneira mais falsária possível, porque todo veículo de comunicação, a isenção é uma farsa. A isenção do veículo de comunicação não existe. Essa é uma farsa, tá? Esse conceito é um mito. Cada veículo de comunicação tem direito de ter sua posição, ponto. Ele só deve, por ética, por dever moral, deixar clara qual é a sua posição. E aí você concorda ou discorda. Agora, você tem uma posição e finge que a posição que você tem não é aquela que você está apresentando, opa, isso é canalice editorial. E o que a gente tem visto no Brasil é a canalice editorial. Então, a mídia se corrompeu em seus valores fundamentais, que tinha que ser promoção do debate, informação verdadeira e apontar os erros dos poderosos. E aí, a gente está vendo hoje entidades que deveriam representar a imprensa seguindo o mesmo modelo de equívoco dessa imprensa que hoje não aguenta a concorrência das redes sociais, onde as pessoas têm o espaço livre para se manifestar. Repito, correta ou equivocadamente, criminosa ou legalmente. A gente precisa manter esse espaço. E se a gente fizer uma aliança com os chineses, ou deixar que os chineses tenham a hegemonia sobre o Brasil para deixar isso aqui sob controle, ferrou. E é bom lembrar, a USAID, ou USAID, foi ela quem comandou, criou o manual da nossa última eleição, que foi utilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral para definir um termo que é falso. Não existe o termo desinformação. Mas ele foi utilizado aqui. Ele foi utilizado como? No seu sentido soviético, que elaborou esse termo. Não tem desinformação, tem informação correta ou falsa, verdadeira ou falsa. A informação é por ela, é um meio. Então você, quando vem com um conceito falso, você falseia a realidade, você comete um estelionato informacional. E esse conceito de desinformação, que não existe, é um estelionato informacional. E em cima dele, pessoas estão sendo perseguidas e condenadas. E isso foi feito com dinheiro americano, com ajuda americana. Mas que lado americano? O lado americano Deep State, o lado que Donald Trump muito bem derrotou nessa eleição. O lado que é contra a liberdade, o lado que é contra os princípios fundadores da América. Então, hoje no mundo nós temos uma luta entre aqueles princípios que fundaram a América, garantindo liberdade, democracia e avanço civilizatório, e o resto, que está querendo implantar o modelo Xi Jinping no Brasil e no mundo. Essa tua piadinha tá pegando, hein, Serrão? Aqui no chat já tem um monte de gente rolando de rir aí com esse teu termo.
Quero agradecer a companhia dos meus amigos. Fiuza, muito obrigada. André Marcília, muito obrigada. Jorge Serrão, muito obrigada. E a você também que está acompanhando a gente aqui, obrigada pela audiência. Fique aqui nesse link que já vem o Entre Linhas com muita informação, muitas entrevistas. Hoje Mariana já estava me dando um spoiler aqui do que vem no programa logo mais. O Sem Rodeios volta ao vivo amanhã a partir da 1h30 da tarde, mas fica aqui no link que já vem o Entre Linhas. Tchau!